Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um momento especial sobre ESG, onde nós vamos aprender com os nossos convidados, que são a referência e especialistas em suas respectivas áreas, sobre as questões ambientais, as questões sociais e as questões de governança, que impactam tanto a vida de empresas, quanto de governo, quanto as nossas sociedade civil. Hoje nós vamos bater um papo bem interativo e bem agradável com Marilena Lavorato, e eu vou pedir, antes de pedir a sua apresentação, eu gostaria de agradecer aqui em primeira mão a sua generosidade por estar com a gente. Obrigada. Eu que agradeço, Débora, agradeço pelo convite e estou aqui para compartilhar mesmo o conhecimento com as pessoas, falarmos um pouco sobre esse tema que é tão importante, né? E eu que já estou aí nessa estrada da sustentabilidade há algumas décadas, né? E vi nascer tudo isso, né? Porque eu sou uma pessoa do século passado, né? Mas plugada com o presente. Então é fascinante falar do ESG. Estou aqui à sua disposição e das pessoas para a gente conversar e esclarecer dúvidas. Então você está vendo aí que a gente vai aprender muito na nossa conversa de hoje, então fica com a gente até o final. Marilena, então eu vou começar perguntando, pedindo para que você se apresente ao nosso público. Débora, eu trabalho com sustentabilidade assim desde do século passado, dos anos 90, né? Eu vim da área da educação e cheguei na sustentabilidade movida por um interesse, né? Da Eco 92, que na época eu estava numa editora e a gente acabou se inteirando do que acontecia, eu me apaixonei pelo tema, fui me aprimorar. A minha formação é na área da administração, da comunicação e do marketing, da gestão ambiental, e fui me aprimorando aí nas questões sociais e ambientais. Eu sempre tive esse desejo de entender como as coisas acontecem, né, e como elas interagem, e daí eu fui me especializando nos MBAs de sustentabilidade, de responsabilidade social, mas eu venho dessa área mesmo de administração, comunicação e marketing. Muito bem. Vamos aprender muito hoje, eu tenho certeza. Então vamos fazer a pergunta inicial. ESG, ele é para quê e para quem? Para quê eu não tenho dúvida que é para a nossa evolução, para evoluir, né, na forma como a gente faz negócios e como a gente vive em sociedade, porque as coisas estão interligadas, né? O mundo da produção e consumo move todos nós, né? Agora, para quem? Com certeza é para todos nós, né? Tanto para aqueles que estão do lado da produção, quanto daqueles que estão do consumo, vamos assim chamar, né? Até porque o ESG, ele vem com uma proposta de melhoria contínua, de aprimoramento, é um upgrade nesse processo que a gente tem, né? Com a sua regulação, com os seus fornecedores, colaboradores, consumidores, né? Eu cito até o exemplo da própria União Europeia, que é um continente que está mais avançado nessa questão, com uma regulação, tem desdobramentos globais. A Europa, né, ela tem 27 países, né, eu fico sempre em dúvida porque o Reino Unido entrou e saiu, e tem assim, é o terceiro maior PIB global, em torno de 17 trilhões de dólares. Quer dizer, o mundo faz negócio com a Europa, né, com os países europeus. E você estando no Brasil, sendo pequeno, grande, se você faz parte dessa cadeia de valor, você acaba sendo impactado com essas questões e vai ter que se enquadrar nessa nova maneira de fazer negócio, né? Então, eu diria que o ESG é para a nossa evolução, é um upgrade, como a gente faz negócios e vive em sociedade, globalmente falando, e para quem? É para todos nós. Porque uma das premissas do ESG, que é do capitalismo consciente, é você atender às expectativas de todas as partes interessadas, chamadas stakeholders, né? E quem são esses stakeholders? Eles vão além do acionista, né? Eles são os colaboradores, consumidores, fornecedores, comunidade onde a gente está inserida, enfim, todos nós. Eu vou pegar um gancho da sua fala antes da gente seguir a pauta, que foi que você falou que a cadeia de valor que negocia com a Europa. Mas a gente pode ter gente que pode falar, eu não negocio com a Europa. O ESG é para mim? Também, que você negocia com alguém, com alguma parte interessada, né? Então, se você pegar a questão da regulação,
eu diria que é quase que uma coisa que vem de cima para baixo, né? Porque o ESG surgiu na virada do século pela ONU, voltado ao mercado de capitais, né? Porque as questões, o investimento é o coração, é o combustível dos negócios. Você não faz negócio sem investimentos, né? Então, essa regulação, ela é muito presente nas empresas de capital aberto, que no Brasil também já tem uma regulação, né? A Bolsa de Valores nossa já tem uma regulação, que você tem que fazer seus inventários de gases de efeito estufa, né? Colocar suas informações sociais e ambientais sobre a igualdade de gênero, quantas, no caso das mulheres, em posição de liderança, mas as empresas pequenas que não são de capital aberto, elas fornecem para essas de capital aberto. E essas de capital aberto, para atender essa regulação, falando das suas emissões ou das suas metas de redução dessas emissões, elas dependem dos seus fornecedores, que é a cadeia de valor. Então, muito provavelmente, a pequena pode fazer negócio com uma grande, aqui no Brasil mesmo, de capital aberto, que vai, de alguma maneira, ter ali nos seus critérios, né, esses requisitos, né, ligados às questões ambientais, sociais e de governança, tá? Ou, se ela fala, não, eu não vendo para nenhuma empresa, o meu caso é o consumidor final, é o varejo. Você tem um fornecedor, você tem um consumidor. E esse consumidor, com certeza, tem no mercado opções. Você não é o único que fornece aquele serviço ou aquele produto. E o consumidor é uma parte interessada. Então, ele pode, de alguma maneira, ser o critério de decisão para consumir o seu produto ou do seu concorrente. Então, o ESG é para todos, porque as partes interessadas, elas vão, além do fornecedor, ao consumidor e à comunidade na qual você está inserida. Então, os critérios ESG, as premissas do ESG, que é um upgrade na forma como a gente gerencia o nosso negócio, é para todo mundo. E se o consumidor não comprar da empresa, a empresa pode fechar. Sim, porque para quem você faz algo para ser consumido, né? Não tem outra explicação. Tem uma demanda para aquilo que se oferece no mercado e tem uma competitividade. Qualquer um de nós, né, quando vai comprar algo, a gente pesquisa preço, pesquisa custo-benefício, pesquisa conveniência, às vezes até a conveniência, né? Pesquisa como é a reputação dessa empresa, né? E quem vai investir, que é no caso do ESG que a gente está falando, mais ainda, você quer colocar o seu dinheiro naquilo que não tem risco, né? E que tem um retorno, um bom retorno garantido a curto, médio e longo prazo. Então, de fato, a ESG não é só para grandes empresas. A micro, pequena empresa também pode seguir as premissas em ESG. Devem seguir, porque é um upgrade na forma como a gente faz negócio. O ESG, de alguma maneira, ele traz para você esse framework, né? Para você diminuir os seus riscos, para você aproveitar essas oportunidades. É incrível, Débora, mas se você lê os autores de administração ou de mercado do século passado, eles falam de oportunidades e riscos, né? E continuam, é melhoria contínua, né? Aprimoramento do conhecimento. E os autores atuais falam as mesmas coisas, oportunidades e riscos. Só que os autores, né, do século passado não tinham tão presente o risco dos fenômenos climáticos que a gente tem hoje, né? Por exemplo, os riscos das desigualdades sociais, que aumentaram muito, que a gente sabe. Então, se o ESG traz a premissa de você atender todas as partes interessadas para diminuir os seus riscos e ter a perenidade do seu negócio, ela vale para todo negócio, micro, pequeno ou grande. Mas alguma pessoa pode falar, eu tenho, por exemplo, um negócio pequeno aqui no meu bairro. Mitigar os efeitos climáticos não tem a ver com o meu dia a dia. É verdade? Depende do negócio, né? Porque ele está inserido. Eu não sei qual é o tipo de negócio e se esse negócio tem um fornecedor, uma matéria-prima que de repente tem algum impacto. Eu não sei. Mas, com certeza, falando dos menores, das emissões, você gera algum tipo de emissão, né? Eu gero como pessoa física, você gera. A gente no final do dia descarta embalagem, descarta uma série de coisas, né? E também tem a questão da responsabilidade social. Você tem que atender uma legislação.
para ter o alvará de funcionamento. E ali pode ter alguma cláusula que diz respeito a isso. Ou você pode ter uma ideia, né? Eu falo, não, está tudo ok, eu não emito nada, eu faço coleta seletiva, eu faço reuso da água, né? Está tudo ok. Ok, mas você pode ter uma ideia ligada ao social. E de alguma maneira, essa tua proatividade chamar a atenção dos consumidores, reter talentos, porque, Débora, é muito incrível, a geração Z está muito mais consciente que a minha geração. E uma empresa que não retém talentos, o maior recurso, o recurso mais valioso de uma empresa é o talento, porque é ela que vai fazer as coisas funcionarem, né? Da pequena até a grande. E a geração Z, que são os mais novos, vamos dizer assim, um dos critérios deles para dedicarem o talento deles às empresas, ou se forem investidores, investirem, né, o seu dinheiro nas empresas, é a questão da sustentabilidade. É uma geração que pôs esse componente, né, na sua vida, o propósito de vida. Eu vou me decidir a dedicar a uma empresa que tenha projetos que melhoram, que diminuem os riscos sociais e ambientais, né? Então você pode reter esse talento. Você pode conquistar o seu consumidor, você pode trabalhar a sua comunidade na qual você está inserida, levando um pouco mais de bem-estar. Isso sempre foi feito por um ou outro negócio no passado que não tinha esse nome, tá? Nem essas características, e você pode ver, se você fizer uma pesquisa histórica, você vê que naquela rua de comércio sempre tinha um comerciante que mobilizava as pessoas para fazer alguma coisa em prol da comunidade, sempre chamou atenção, sempre foi muito querido e sempre cresceu muito o seu negócio. Ele fazia aquilo movido, pode ser por sentimento altruísta, filantrópico, não importa, mas ele era reconhecido por isso, ele tinha um ganho. Né? Hoje, como a gente cresceu muito, né? Então a gente foi aprimorando esse upgrade que vai acontecendo normalmente da responsabilidade social, corporativa, desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade, o ESG, é uma estrada que vai sendo pavimentada. E esses conceitos vão melhorando, impactando, né, essas partes interessadas, inclusive o próprio governo, que começa a ter uma regulação, órgãos reguladores, e vai impactando todo o negócio e vai impactando as nossas vidas. Então, sempre a gente pode, mesmo olhando para trás, a gente vê que houve um crescimento, uma melhoria, inclusive de nomes, nomenclaturas, né, como você falou, responsabilidade social corporativa, desenvolvimento sustentável, estamos na fase do ESG, mas de fato é uma melhoria contínua. É um processo, né, a humanidade avança, né, porque os problemas mudam, né, então os riscos mudam. E no caso da empresa que nós estamos falando, se os riscos mudam, a governança tem que mudar, para diminuir os riscos e aproveitar as oportunidades. Se você ir na área da energia, todo mundo está querendo mudar a sua matriz energética para uma fonte renovável, limpa, sair do combustível fóssil, né? E o Brasil, nesse ponto, é um grande protagonista. E daí isso vai impactar a sua lojinha, né? O seu pequeno negócio. O pequeno negócio de hoje, ele não é igual o negócio que era do avô dele. Hoje nós temos inteligência artificial, tecnologia, está lá na governança. Tem uma lei de proteção de dados, o e-commerce. Hoje tem muitas pequenas empresas, né? Eireli, que o pessoal fala, e que é comércio eletrônico. Ele usa da tecnologia, né? Mas se ele usa da tecnologia, ele tem a lei de proteção de dados, né? E daí ele precisa de pessoas que trabalham nisso. Pode não ser mais aquele atendente que estava atrás do balcão, mas ele tem um programador, ele tem, sei lá, um saque, ele tem um contador, ele tem novos colaboradores. E esses colaboradores têm que estar atentos a essas mudanças, né? Então, o ESG, ele vem lá do mercado de capitais, de alguma maneira, uma regulação para as empresas de capital aberto, né? Os continentes mais desenvolvidos, como a Europa, estão na frente nessa questão, mas hoje o mundo é global, fazem negócios com o mundo todo e acaba chegando até naquele pequena empresa. E essa pequena empresa, ela tem sonhos de crescer, de fazer negócio com as grandes, então ela tem que estar atenta a tudo isso. E essa nova economia, se posso falar assim, ela visa ser também mais inclusiva? Sim, o próprio S, né?
Então, usando a Europa como referência, porque é o continente que está mais avançado, a gente tem que eles chamam de Green Deal, que é o acordo verde, a transição verde. Inclui as questões ligadas aos fenômenos climáticos, que a gente já sabe, chegamos a falar aqui das emissões, mas também tem a ver com a desigualdade social, a questão do trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, a questão de incluir, né, inclusiva, você falou uma economia mais inclusiva e resiliente, incluir as pessoas, as minorias étnicas, né, que a gente sabe que existe, né, dar um programa mais de equidade dentro das organizações. As mulheres, a gente sabe que a representatividade das mulheres em cargos de decisão não está compatível com o número de mulheres que nós somos. Os salários das mulheres ainda são em torno de 20% menor do que dos homens, né? E, então, isso tudo é inclusão, é uma economia inclusiva. Mas é também uma economia resiliente. Porque a partir do momento que você inclui todas essas pessoas, você empodera essas pessoas e elas fazem parte da economia. Então a economia fica mais resiliente. É mais pessoas que chegam para dar sua colaboração, é mais pessoas que se empoderam com poder de compra, de empreendedorismo, e você vai tornando a economia mais potente, mais resiliente. Né? Aquela história, né? Você não pode pôr todos os ovos numa cesta só. Então a gente está falando daquilo que os autores da administração sempre falaram no século passado, da perenidade dos negócios, né? Só que adaptados aos riscos atuais, que estão muito grandes, ligados, no caso ambiental, né? E no caso social também, né? Porque o próprio fenômeno climático, ele acaba impactando as economias e as cadeias de valor das empresas e forçam determinadas regiões as imigrações, né? As pessoas saem de um país e vai por outro devido a um problema de seca, de fome e tudo mais. Isso impacta a economia do país que eles deixam e do país que eles chegam, que tem que ter uma infraestrutura e tudo mais. Então, isso não é resiliente. Quando você trabalha isso de uma forma com esse olhar de inclusão, de estabilidade, de mitigação de riscos, você está sendo resiliente para o seu negócio e está também colaborando com uma economia mais resiliente e inclusiva. É tratar o ser humano como ser humano. Sim, sim. O ESG, a questão dos fundos ESG, vamos chamar assim, sempre ligado ao mercado de capital, que foi o que levantou essa bandeira através da BlackRock, que é a maior agência de fundos de investimento do mundo, com 10 trilhões de dólares em sua carteira. Assim um PIB maior do que o Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, Estados Unidos é o maior PIB com 20 trilhões, China ali, né, segundo com 19 trilhões, Europa com 27 países, 17 trilhões, e o Japão lá com 5. Então, olha onde a BlackRock está. Então, tem um poder muito grande de influência, né? Então, eu acho que o ESG, ele vem para diminuir os riscos, considerando os riscos atuais. Então, está totalmente conectado com os autores de administração, quando falam de você gerenciar as oportunidades e os riscos para o seu negócio ser bem-sucedido. E o que a sociedade ganha com o ESG, em linhas gerais? Bom, traduzindo aqui para o nosso dia a dia, né? Se o ESG de fato ganhar esse corpo todo, a gente vai respirar um ar melhor, né? Vai ter uma alimentação melhor, vai ter uma desigualdade social menor, vai ter inclusão dessas minorias, as mulheres vão ter igualdade de condição em cargo de liderança, né? A economia vai ficar mais forte, e quando a economia fica mais forte, as pessoas têm mais oportunidades, vão ficar mais saudáveis e mais felizes também, né? E com poder assim de compra maior e de uma forma que não impacte tanto a atual e as próximas gerações, que é o desenvolvimento sustentável. E é uma realidade, é uma transição de curto prazo? Não. O próprio ESG já tem 2 décadas, para você ver como é lento tudo isso. E agora, essa questão que a gente chama de Green Deal, né, ou a transição verde, ou ESG, ESG é uma questão política e técnica, né, porque como ela influi muito na economia, a economia não é uma ciência exata, né,
ela é uma ciência humana. Então, os debates estão muito fortes, tanto tecnicamente como politicamente. Tecnicamente, a gente entende que tudo que nasce tem que ter aprimoramentos, faz parte do processo. E politicamente está surgindo muito esses movimentos anti-ESG nos Estados Unidos, e na Europa é um movimento chamado Greenlash, né? Greenlash é resistência ao verde. Por quê? Quando você vem com uma proposta transformadora, que é o ESG, que impacta a vida de todas as pessoas, você mexe no tabuleiro do poder. Porque são as oportunidades e riscos. Então, aqueles que aproveitam as oportunidades, então mexe, as lideranças mudam. Então, aquelas organizações que não se adequarem, né, ou setores que são muito poluidores, tal, eles se veem na condição de perdedor e tem que fazer essa transição verde, né? E eles se mobilizam. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, as indústrias de combustível fóssil, elas são muito resistentes à mudança, porque elas vão ser muito impactadas. As cidades e os locais onde tem como base, um exemplo, o combustível fóssil, também, porque quando uma cidade depende de um tipo de economia, né, ela também não fez essa transição, ela fica, o que impactar aquele setor vai impactar as pessoas que moram naquela cidade. Então começa as legislações a desacelerar esse processo, né, para que essa transição aconteça de uma forma mais harmônica. O Greenlash, resistência ao verde, na Europa é a mesma questão, porque a Europa ainda ela teve o problema do fornecimento de gás com a guerra da Ucrânia, e ela não tinha feito essa transição totalmente, então ela teve sérios problemas. Então começa a aumentar o preço da energia e tudo mais, as pessoas começam a sentir no bolso e começa a ser contra, começa a achar que essa transição verde é ruim para a vida delas, né? Então esse é o lado político. O lado técnico também tem muita discussão a respeito, porque são as agências de classificação que falam que as ações de determinadas empresas têm um score maior ou menor ligado à sustentabilidade. E isso reflete nos valores dessas ações e na influência dos investidores, né? Então, também tem críticas a respeito dessa metodologia, porque é um processo de aprendizado. Então, o mundo avança politicamente e tecnicamente, e acaba chegando os efeitos até nós. Agora, a gente, quando olha para as empresas que já perceberam isso e querem colocar o ESG nas suas estratégias, daí elas já começam a montar as suas equipes, criar os seus planos de ação, né? As suas metodologias de aferição, para quê? Para fornecer esses dados, se ela for fornecedora de uma cadeia de valor, para o seu cliente, e seu cliente utilizar isso lá no seu relatório integrado, que também tem uma metodologia para valorizar a sua ação, né? Ou obter créditos, linhas de crédito mais baratos, para influenciar a vida. E daí sim a gente tem um monte de cursos ensinando essas pessoas como que elas fazem isso, porque vai depender do setor que elas estão, né, da situação que elas estão. Um relato integrado de uma empresa que está na Bolsa de Valores, de capital aberto, tem uma série de requisitos a cumprir. Um fornecedor menor dessa empresa já é uma coisa menor, e aquela pequena empresa, menor ainda. Agora, depende de onde essa pessoa, né, está, para ela se preparar tecnicamente para atender aí as demandas da empresa dela. É isso que eu vou perguntar. Numa empresa que ainda não veio à ordem, né, não fez lá de cima das lideranças, vamos seguir as premissas em ESG, mas o colaborador interno quer, porque é uma pessoa consciente, é um cidadão e quer fazer melhor para o seu dia a dia, para o seu entorno, para a sua comunidade. Qual a dica que você daria para esse profissional? Primeira coisa, essa pessoa que está interessada nessas questões da sustentabilidade, ele vai entender o que é o ESG, porque tecnicamente tem uma série de órgãos reguladores, uma série de requisitos, uma série de determinações do relato integrado e tudo mais. Entender como tudo isso surgiu. Por isso que essa nossa conversa é legal, é entender o contexto e depois você vai procurar a especialização. Entender tudo isso, ver onde ele está, o que faria sentido para a empresa dele,
né? É buscar informação, se capacitar e depois começar a fazer a parte de conscientização, de convencimento, que pode ser tanto dos seus pares quanto hierarquicamente dos seus superiores. Ele tem que mostrar que aquilo é bom para a empresa. Daí uma liderança compra essa ideia e coloca em prática. A gente pode dar um exemplo de cada premissa, por exemplo, um exemplo em E, um exemplo em S, um exemplo em G, para esse cidadão que quer fazer a diferença? No E, dependendo do setor que ele está, são as questões da energia, né? Da matriz energética. Esse é o mais prioritário, mas depende da empresa ou do setor que ele está, né? Se ele está num setor que as emissões não são impactantes, não são relevantes, ele pode ir para a questão da água, que os recursos hídricos também, eu estou falando em fábricas que produzem e tudo mais, né? Agora, se não é nada disso, é de serviço, é e-commerce, a frota, isso vai ter que ser entregue, né? Então, que também a frota tem a ver com a energia, ou com quem ele contrata, que daí vai ver a cadeia de valor, né? Ah, eu produzo, mas quem entrega é outro. Que pode estar ligado tanto à questão da energia, quanto, de repente, à questão social. Ah, eu trabalho com mão de obra da minha comunidade para fazer a entrega. Eu tenho uma logística que eu mobilizei a minha comunidade, que é o S, do social. Ah, tá. Ele tem que ficar atento, se ele for e-commerce, que é o que a gente está usando como referência, que ele fala, minhas emissões eu não emito, mas a frota pode emitir. Tá, eu tenho poucos funcionários aqui, tá, mas eu posso trabalhar com trabalhadores locais da comunidade para fazer a entrega, tá. E ele, como e-commerce, ele tem a lei de proteção de dados dos seus clientes, que ele tem que também cumprir, que é da governança. Então, e isso ele pode estar atento e, de alguma maneira, divulgar isso, eu vejo isso toda hora no e-commerce, para os seus clientes, olha, eu trabalho com a minha comunidade na entrega, é o lado social, eu tenho a lei de proteção de dados, né? Então, a pequena empresa, como exemplo do e-commerce, pode usar assim. A grande empresa, daí depende do setor, mas normalmente empresas que não são serviços, mas sim manufaturas, precisa de água nas suas produções, tem muitos resíduos que ela pode fazer economia circular, fazer um design que ela reaproveita, ou que ela pega de volta, os eletrônicos fazem isso, né? E as próprias emissões, né? Porque as grandes empresas, elas têm que fazer o que a gente chama de GEE, que é o inventário das suas emissões de gases de efeito estufa, né? Que tem 3 escopos, é uma coisa mais técnica, né? Tem o escopo 1, que fala o que acontece ali internamente. O 2, que tem a ver com qual é a matriz energética, né? Quem fornece a matriz energética para ele. E o 3 é da cadeia de valor. E por incrível que pareça, os estudos mostram que mais de 90% das emissões de uma empresa está no escopo 3. Por isso que os investidores batem tanto nesse escopo 3. E inclusive a regulação, ela pede o 1 e o 2, o 3 é voluntário, mas tem muitas empresas que já faz, né? Mas aí tecnicamente esses órgãos reguladores, agências de classificação, tudo, eles discutem muito a importância de se exigir também o escopo 3, principalmente de alguns setores, né, que são mais impactantes que a gente conhece. Por isso que é tão importante todo mundo seguir as premissas, as questões, os dessa nova sigla, que não é tão nova assim, né? Tem 20 anos no mínimo. E colocar em prática. Começa com o primeiro passo, seja exemplo para alguém, e aí a gente vai melhorando e mudando o nosso dia a dia. Ter governança é seguir regras, é seguir regulações. Há um discurso que fala, a governança, se eu seguir, não vai me deixar crescer. Isso é real? Eu acho que não. Até porque estamos falando de duas coisas aí. Porque falam que governança é burocracia. Tá. Então vamos lá. Então vamos esclarecer, né? O que é governança, o que é burocracia e tudo mais. Governança, eu entendo a forma como você, sendo bem simples, a forma como você gerencia o seu negócio, para aproveitar as suas oportunidades
e reduzir os seus riscos, tá? Dentro da governança, você tem uma parte chamada conformidade legal. A conformidade legal é cumpra-se. Você tem que ter um alvará, você tem que ter um contador, você tem ali, se você empregar, você tem determinações trabalhistas e tudo mais. A outra parte, que não é burocracia, mas que são frameworks, vamos dizer assim, propostas de como você deve gerenciar o seu negócio. Daí os autores fazem as suas propostas. O relato integrado é uma forma de você fazer isso que as empresas, antes do ESG, já faziam. Se você pegar, como eu sou do século passado, vamos dizer assim, né? Então, quando eu comecei a falar de sustentabilidade nos anos 90, eu descobria que essa questão chamada sustentabilidade, que nem tinha esse nome, estava lá no departamento jurídico, por causa do licenciamento ambiental, né? Mas voltando aqui, e daí ela tinha que cumprir regras, mas por causa da legislação, é conformidade legal. Se você põe uma ISO 14.000, ou uma ISO 9.000, que é da qualidade, que é mais antiga ainda, é um framework, é um atestado que uma instituição chamada ISO dá falando que você cumpre aquilo que está proposto ali em relação à qualidade. Então, uma empresa que pôs a ISO 9.000 da qualidade, ela sabe o que ela cumpriu, o framework que ela cumpriu, as regras que ela cumpriu. Isso não é burocracia, porque isso vai dar um selo de certificação para ela, que ela vai explorar junto aos seus clientes, né? Se ela faz parte de uma cadeia de valor, às vezes é uma exigência do seu cliente que compra aquilo de você. Se você não tiver ISO 9.000, eu não compro, né? Então, não é uma legislação, não é uma conformidade legal, mas é uma demanda mercadológica. Alguém está exigindo que você tenha ISO 9.000 para fornecer para ele. E daí você cumpriu aquela regra. Isso não é burocracia, isso é competitividade, né? Então, o pequeno negócio, eu entendo, ele é muito pequeno, essas coisas custam caro, dependem de investimento, depende de recursos humanos, você tem que ter pessoas dentro da sua empresa lidando com isso, você tem que contratar auditores independentes, a certificadora tem que vir. Então, é uma coisa que tem um tempo de realização, vai demandar tempo e recursos financeiros e recursos humanos. Mas não é burocracia. Isso você vai fazer porque você sabe que vai ter um retorno desse investimento. Você vai fornecer para uma grande empresa que exigiu aquilo. Você vai ter um cliente seguro para o seu negócio durante o prazo do seu contrato. Foi uma cláusula do seu contrato. Agora, existe muita gente, muitos empreendedores, porque o Brasil como é que se diz? É pródigo disso, né? Tá cheio de empreendedores por necessidade até, né? Nem é por opção. A pessoa acaba sendo empreendedor porque foi o que lhe restou para ganhar o pão de cada dia. E dentre esses muitos empreendedores, saem grandes empreendedores que dão super certo. E outros, que não, a maioria talvez, infelizmente, não dá, até porque não tiveram preparo, nem o perfil para isso, né? Mas se a gente está falando dessas pessoas, eu diria o seguinte: se você não tem condição de fazer todas essas certificações, essas regras, pelo menos se informe a respeito delas. Porque se o teu negócio começar a crescer, com certeza você vai precisar, porque o seu concorrente vai fazer. E você, para a lei da sobrevivência, né? Se não é uma conformidade legal, que legal você não discute, cumpre-se, né? Se é uma demanda mercadológica, uma hora você vai ter que fazer, né? Então, no mínimo, se informe. E daí, não estamos falando apenas, a gente fala muito de empresa que é iniciativa privada, né? Tem os governos que têm que ir na mesma toada, a gente já vê muitas autarquias estatais, a Petrobras, que é sei lá, tem um controle acionário grande do governo, ela vai nessa linha, ela tem ações, inclusive, né? Mas também o terceiro setor. O terceiro setor também é um negócio, ele é um negócio. E por incrível que pareça, ele tem que ter viabilidade econômica. E ele também lida com tudo isso. Porque a viabilidade econômica é você, né, aproveitar as oportunidades, né? E a sociedade achar que aquilo é importante para ela e pagar por isso. É assim que as coisas funcionam, né? Pode ajudar muito o terceiro setor na questão do S para as empresas. O S, aliás, eu diria que
é uma oportunidade. É uma oportunidade para as empresas de terceiro setor que está oferecendo esse serviço, vou chamar de serviços assim, que pode ajudar muito o S das grandes empresas. As grandes empresas podem contratar esses serviços, né, para melhorar os seus indicadores sociais. É um novo jeito de captação de recursos para manter as atividades sociais. Olha, eu só estou mudando as palavras, mas nós estamos falando de oportunidades e riscos. Então, se o terceiro setor tem coisas boas, eu sei que tem, né? Tem serviços interessantes na área social para oferecer ao mercado, e as empresas precisam melhorar o S, tem que estar integrado com a estratégia daquela empresa. É um grande mercado. Nós estamos falando de oferta e procura. Porque é assim que a economia funciona. Essa lei do mercado, oferta e procura, ela não vai mudar nunca. Então, se você tem algo a oferecer que é valoroso, que tem procura, você vai ser bem sucedido. Mas você tem que entender essa interação, né? Aí a gente volta a um conceito que você colocou lá no começo, capitalismo consciente, né, do nosso dia a dia, quer dizer, todos integrados, todos consumindo bem, a economia circular, quer dizer, são conceitos não novos, mas que começam cada vez mais a fazer parte do dia a dia de todo mundo, não apenas de algumas bolhas, né, isso... Uma evolução, talvez. Eu comecei a entrevista falando que o ESG era uma evolução, um upgrade na forma como a gente faz negócios, né, e vive em sociedade. Então, olha para você ver, captação de recursos. Vamos usar esse termo. Captação de recursos não é só para terceiro setor. Quando uma empresa está lá na bolsa com as suas ações, ela está captando recursos financeiros e está usando as estratégias dela. Então, o mercado, a economia, ela é feita de oferta e procura. E tem que ser valorizado o que você oferece, né? E daí, naturalmente, o mercado vai consumir o que você oferece, que são os recursos que vão entrar no seu negócio, independente de você ser primeiro ou segundo setor. Né? Primeiro não, segundo ou terceiro setor, vamos dizer assim. A iniciativa privada ou terceiro setor. Vamos tangibilizar isso. Você poderia dar para a gente 3 exemplos de empresas que já trabalham conhecidamente e reconhecidamente com as premissas ESG? Então, olha, eu quero citar 3 casos envolvendo o que eu chamo o ESG, ou esse movimento ESG, esse movimento de upgrade dos negócios, chamado ESG, que é assim que eu vejo, né? Vou dar 2 fora daqui e 1 daqui. A Tesla, que faz carros elétricos, é do Elon Musk, que comprou o Twitter, né? Ele é muito polêmico, vive nas mídias e tal, e ele tem ações, né? A Tesla tem ações lá na Bolsa de Valores americana, que tem essas agências de classificação. E a Tesla teve uma pontuação muito baixa, menor do que uma empresa de tabaco. Se eu não me engano, a Philip Morris. E daí ele questionou, daí ele falou assim, esse ESG é uma farsa, porque como que eu, uma empresa que faço carros elétricos, né, ajudo na redução das emissões, que é verdadeiro, né, tem uma pontuação menor do que a outra que faz tabaco. E daí, por quê? Porque são metodologias, você pode questionar as metodologias, mas elas existem, né? A primeira é que você sempre é comparado, para ter a sua nota, né, seu score, vamos dizer assim, para valorizar a sua ação, você é comparado com as empresas do seu setor. Então, nós estamos falando de empresas de setores diferentes. E se o teu setor é um setor muito evoluído, você tem que suar a camisa para ter uma nota boa. Mas a empresa de tabaco, ela foi melhor do que a Tesla no S, no social. Por quê? Porque ela trabalhou uma comunidade na África que era vulnerável. E isso teve uma nota alta, que elevou o score dela. Olha, oportunidade para o terceiro setor, né? Ou para quem trabalha essas questões sociais. Então, eu estou falando de um caso real, que envolveu esses 2 gigantes aí, né? O segundo caso, envolvendo o ESG, é da Patagônia, que é uma empresa varejista, né? De roupas esportivas. Então, ela sempre foi diferente, a Patagônia, né? Sempre atuou nessas questões. Ela tinha, assim, propagandas muito interessantes, tipo, Black Friday que fala, né? Ela fazia campanha assim, não compre roupa.
use as que você tem, e começava a dar ideias para você né, ser mais sustentável, né? E ela, acho que o ano passado, ela pegou todo o capital social dela e vai doar, né? Ela quer que seja gerida e doada para, vamos chamar assim, ONGs, iniciativas, né? Ligadas ao social. Que seja direcionada a movimentos que trabalhem a proteção ambiental e social, que as duas coisas estão juntas. Então, além dela ser muito diferente o tempo todo, chamada Patagônia, varejista de roupas esportivas, ela teve essa atitude muito corajosa, você pegar o capital social e direcionar para iniciativas que vão trabalhar a proteção ambiental e social. A terceira é ligada aqui ao Brasil. Eu tenho um programa, criei um programa chamado Benchmarking Brasil, que trabalha com boas práticas de sustentabilidade, que de 2000 até 2019, até vinha a pandemia, vamos dizer assim, realizava uma certificação das boas práticas. A gente era caçadores de boas práticas. Por isso que eu falo que eu sou assim, uma memória viva da sustentabilidade nas empresas, né? Eu vivia falando com esses departamentos e colhendo essas boas práticas, e tínhamos uma metodologia que dava um score também, né? Fazendo um ranking, que tinha uma linha de corte, que era o selo benchmarking. E nós avaliamos nesse período assim, mais de 1000, chamava cases, né? Cases de boas práticas de sustentabilidade, de 200 diferentes organizações que conseguiram o score para isso, né? E 400 cases hoje estão lá disponíveis, viraram livros, porque foi a minha escolha. Eu quero trabalhar com práticas. Eu sei que você tem uma parte teórica, sempre me incomodou muito essa retórica. Eu quero ação, né? Porque o que transforma é ação. Falar é muito bom, mas agir é o que vai transformar a nossa realidade. E uma das práticas que mais me chamou a atenção foi de uma empresa no Brasil. Eu tive contato a partir de 2004, chamada Itaipu. Ela tinha um case chamado Água Boa, Cultive Água Boa, do Rio Paraná. Por quê? Nós estamos falando de uma hidrelétrica. Qual que é a matéria-prima? Água. Então, ela tinha um case de boas práticas que envolvia, se eu não me engano, mais de 40 países, cidades, que margeavam o Rio Paraná. O Rio Paraná, acho que começa em São Paulo e vai embora, né? Deságua, acho que no Rio Plata, se eu não me engano. Então, ele trabalhava com esses municípios, as várias vertentes da sustentabilidade. É um case que foi até reconhecido pela ONU. Todo ano ele pegava uma parte dela, ambiental, social, socioambiental, chamado Cultivando Água Boa no Rio Paraná, que é da Itaipu, que foi reconhecido inclusive pela ONU e está lá no Benchmark Brasil. Tem tudo a ver com o ESG. A gente já está caminhando para o final da nossa entrevista, mas antes de finalizar, eu gostaria de saber de você se é possível aliar as práticas, as premissas em ESG com propósito de vida. É o que a geração Z está fazendo. Muitas pesquisas têm mostrado isso, mas não só a geração Z, né? A minha geração, que é do século passado, eu sou um exemplo disso, né? Porque eu fui trilhando, como todo adolescente, jovem adulto, né? Eu fui trilhando por esse caminho até que meus últimos 30 anos foram dedicados à sustentabilidade. Pode dar o nome que queira isso, desenvolvimento sustentável, boas práticas, sustentabilidade, gestão ambiental, tá? Mas a gente está falando, na minha concepção, que vem na área de administração e mercado, falar de sustentabilidade é falar de perenidade dos negócios. Estamos falando da mesma coisa, só que incluindo esses novos desafios que foram surgindo nos últimos anos ligado ao social e ambiental, que cada dia fica mais claro, né? É um aprendizado, a evolução da humanidade é um aprendizado e a gente evolui juntos, né? E as empresas são muito responsáveis por isso. E no Brasil, Débora, mais de 90% das empresas são micro e pequenas empresas, né? Então, olha para você ver como é importante essa mudança se a gente apostar nesse setor. E dessas mais de 90 CNPJs ativos, né? Eu diria que mais de 50% trabalha para as grandes empresas, né? E essas grandes empresas, que na sua maioria são globais, têm mercado têm ações, né? São capital aberto, elas estão praticando o ESG, quer seja pela regulação, conformidade legal, quer seja por uma demanda mercadológica, fazem negócios com outras empresas fora do país. Então é uma cadeia, né?
Um faz negócio com o outro, que faz negócio com o outro, que faz negócio com o outro, né? E juntos a gente vai evoluindo. Então, o que eu diria que essa geração está muito mais consciente, que é natural. Está mais consciente em relação às questões sociais e ambientais, né? E que as empresas que precisam desses talentos, porque essa nova geração, ela senta numa cadeira e começa a tomar decisão. Quer seja como colaborador, quer seja como empreendedor, quer seja como investidor. Já tem um estudo falando que os netos dos investidores ricos já estão questionando os seus patriarcas, né? Do tipo, olha, a gente quer investir, é só dinheiro? Não, a gente quer mais do que dinheiro, né? A gente quer segurança, quer bem-estar, quer ar puro, né? E isso só faz com equilíbrio, com sustentabilidade, né? Então, eu diria o seguinte, para todos que estão nos ouvindo aqui, se você trabalha numa grande empresa, numa pequena empresa, no segundo setor ou no terceiro setor, até no primeiro, fique atentos a essas propostas que são upgrades da forma como a gente faz negócio e vive em sociedade. O ESG é uma proposta nesse sentido. Ainda está em aprimoramento. Muitas discussões técnicas nos seus métodos, né? Muito o contraditório de quem defende A ou B, faz parte do processo. Mas é um caminho sem volta, é o que eu digo sempre. Os movimentos anti-ESG, greenwashing, que é o silêncio verde, né? Que tem umas empresas agora falando, não prometa muito, você não pode cumprir, seja mais econômico, né? O greenlash, que seria a resistência ao verde, eles podem até desacelerar, mas eles não mudam a direção para onde a gente está indo, que é um redesenho da forma como a gente faz negócios e vive em sociedade, que é a proposta ESG. Por isso que vale a pena todo mundo conhecer e se aprimorar, porque como eu disse, o ESG, tecnicamente, daria acho que uns 50 cursos, porque você tem várias linhas, vários recortes para você aprender a implantar na sua empresa, ou apenas conhecer como a dinâmica acontece, porque se houver aí uma demanda nesse sentido, você já está preparado, né? Faltou alguma coisa? Eu acho que não. Marilena, gostaria de te agradecer imensamente a sua generosidade por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Tenho certeza que quem acompanhou a gente desde o começo, está aqui até agora, aprendeu muito. Eu aprendi muito com você, muito obrigada aqui. E em nome de todo mundo que está aqui, receba realmente um abraço no seu coração mesmo, assim, de muito obrigada, de gratidão mesmo. Eu que agradeço, é sempre assim, eu diria que é quase que uma obrigação da minha parte, já que eu sou uma memória viva da evolução da gestão socioambiental nesse país, né, trabalhando com o Benchmark Brasil durante 2 décadas, compartilhar aí com todos, né, aqueles que continuam na ativa, aqueles que estão entrando, aqueles que querem fazer a diferença. Eu estou aqui para isso. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. E muito obrigada a você que também acompanhou a gente desde o começo com esse nosso bate-papo em ESG. Eu espero você na nossa próxima edição. Até lá!